Bom, pessoal, então vamos para aí algumas definições, tá? Primeiramente, a gente vai construir um triângulo retângulo, que vale 90. Esse aqui a gente vai chamar de ângulo alfa, e esse aqui a gente vai chamar de ângulo beta. Aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y, e aqui eu vou chamar de h. Tá bom? E aí, vamos para algumas definições. Primeira definição, pessoal. O seno, né? O seno de um ângulo. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo o seno desse ângulo alfa. Ele vai ser o cateto oposto ao alfa. Quem que é o cateto oposto ao alfa? É o x. Então, vou colocar aqui, ó, CO dividido pela hipotenusa. Tá bom? Então, CO, entendam aí, cateto oposto. CA, cateto adjacente. Adjacente é do lado, né? Uma coisa está do lado da outra. E hipotenusa aí é a hipotenusa do triângulo retângulo, tá bom? Então, a definição do seno de alfa é o cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa, tá bom? Quem que é o cateto oposto ao alfa? Ó, o cateto oposto é o x dividido pela hipotenusa, que vale a h. Tá bom? Então, a razão x sobre h, que a gente estava usando aqui na aula... Deixa eu achar o quadro aqui. Aqui, ó. Essa razão que a gente estava chamando de x sobre h, agora, ao invés da gente chamar ela de x sobre h, a gente vai chamar ela de seno de 40. Então, o seno de 40 é 0,64. Tá bom? Então, x sobre h. Mas, o seno de beta também é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só, pessoal, que quem que é o cateto oposto do beta? O cateto oposto do beta é o y e não o x, tá bom? Então, isso aqui vai ser y sobre h. A razão y sobre h, então ela vai ser o seno do beta, tá bom? Então, reparem que a definição de seno é a mesma, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o cateto oposto para o alfa é o x e para o beta é o y. Beleza? Então, isso aí que é o seno. O seno, ele vai ser essa razão, x sobre h, ou y sobre h, depende do ângulo. E essa razão, ela vai ser uma razão fixa para cada ângulo. Cada ângulo vai ter o seu seno, cada ângulo vai ter o seu cosseno, tá bom? Aí, a gente vai escrever aqui, então, a definição do cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Cateto adjacente é o cateto que está do lado, ó. Então, quem está do lado do alfa? Quem está do lado do alfa é o y. Então, o cosseno do alfa vai ser y sobre h. E o cosseno do beta, ó, quem está do lado do beta aqui, ó, o x. O cosseno do beta vai ser definido como x sobre h. Beleza? E a tangente, né? A tangente de um ângulo, TG de alfa, vai ser definida, então, como cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? Quem que é o cateto oposto do alfa? O cateto oposto do alfa é x. E o cateto adjacente do alfa é y. E quem que é a tangente de beta?
Tangente de beta também vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Só que o cateto oposto do beta é y e o cateto adjacente do beta é x. Tudo bem? Então, cada ângulo, se você pegar lá o 37, o 40, o 20, o 30, o 60, o 45, cada ângulo, o 30,3, o 35,73, cada ângulo vai ter um valor de seno, cosseno e tangente. Beleza? E aí a gente prossegue. Então, vamos pegar aqui aquele triângulo retângulo isósceles, né? Triângulo retângulo isósceles é o triângulo retângulo proveniente da metade do quadrado, né? Que a gente já calculou aqui os lados do triângulo, né? Então a gente sabe que quando o triângulo tem os ângulos 45, a gente tem aqui que o lado e lado raiz de 2, né? Como cateto e hipotenusa. Então, eu vou calcular agora o seno de 45, tá? Você pode usar qualquer um dos dois aqui, porque vai dar a mesma coisa, tá? Porque como os dois ângulos são 45, tem que dar igual. Eu vou usar esse 45 aqui de baixo, tá bom? Então, o seno de 45 vai ser a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, L dividido por L raiz de 2. Aí o L corta, ou seja, o seno do ângulo de 45 não depende do lado. Olha que interessante, né? E aí você racionaliza isso. Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Aí você chega em raiz de 2 sobre 2, e esse é o seno de 45. Então, todo triângulo que possui o ângulo de 45 graus, que está nessa forma, ele vai ter o seno de 45 aí como uma proporção, né, que você vai poder usar para calcular algumas coisas. O cosseno de 45, pessoal, vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa, 1 sobre raiz de 2, que você racionaliza e chega em raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o seno e o cosseno de 45 são iguais. Olha que interessante. E a tangente de 45 vai ser dada pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, L sobre L. Ou seja, a tangente do 45 vale 1. Tá bom? Tudo isso aqui a gente deduziu com base no quadrado dividido ao meio, porque o quadrado carrega consigo os ângulos de 45. Então, como você sabe que os catetos são L e que a hipotenusa é L raiz de 2, você consegue achar todas essas relações aqui pro ângulo de 45. Beleza? Isso significa, pessoal, que se você tivesse triângulo aqui, ó, aqui mede 3 e aqui mede 45, né? E a questão pede para você encontrar o valor da hipotenusa e o valor do cateto, que falta, né? Você pode usar esses valores aqui tabelados, ó. Isso aqui vale para qualquer triângulo desse tipo, né? Como vocês podem ver, esse triângulo aqui, ele é um triângulo desse tipo, porque ele tem 90, 45 e aqui também tem que ser 45, tá bom? Então, se você pegar aqui o cateto oposto desse ângulo de 45, que é 3, e você dividir ele pela hipotenusa, ó, isso aqui obrigatoriamente tem que dar o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Passando o h para o outro lado e o 2 e a raiz de 2 para o outro lado, ó, você chega aqui, 3 vezes 2 sobre raiz de 2 é igual à sua hipotenusa. Pronto, ó, você achou o valor da sua hipotenusa. Se você multiplicar em cima e embaixo para racionalizar, você tem que a hipotenusa é 3 vezes 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, raiz de 2. Ó, racionalizei. Aí fica
2 embaixo, que corta com esse 2. Então, a gente tem que a nossa hipotenusa é 3 raiz de 2. Mas, o professor, já não era sabido que a diagonal de um quadrado era lado raiz de 2? Sim, já era sabido, tá? Aqui eu só estou mostrando como usar essa informação aqui de trigonometria que a gente tem, tá bom? Então, se você tá em casa com o L raiz de 2 aí, você pode falar direto que isso aqui é 3 raiz de 2. E que esse aqui é 3, porque você tá aí num quadrado dividido ao meio, né? Esses dois têm que ser iguais. Mas, ó, vamos fingir aqui que você não sabe que você tá num quadrado dividido ao meio. Você quer calcular esse cateto. Agora que você calculou o valor da sua hipotenusa, você tem várias maneiras de calcular esse cateto. Você consegue calcular esse cateto por 3 maneiras diferentes, tá? A primeira maneira que você pode calcular é utilizando a tangente. 3 dividido por C, né, ó, cateto oposto dividido por cateto adjacente, tem que ser igual a tangente de 45, que vale 1. E daqui você chega à conclusão, ó, que o seu cateto é 3, ou seja, que eu fiz por tangente. Se você quer calcular o cateto pelo cosseno, também dá, porque o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 3 raiz de 2, tem que ser igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E aí você passa o 3 raiz de 2 para o outro lado, e você chega aí que o seu cateto vale 3 também. E qual que é o terceiro jeito de achar? Por teorema de Pitágoras. Você fala que a sua hipotenusa ao quadrado, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado, que seria 9 vezes 2, 18, ó. 18 é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aí você passa o 9 para o outro lado e você chega que seu cateto ao quadrado é 9 e que, portanto, o cateto é 3. Tá bom? Então, pessoal, qual que é a moral da história? Vamos para a moral da história. A moral da história, pessoal, é que a trigonometria ela vai te salvar quando você possuir um ângulo e um lado como informação do seu problema. Tudo bem? Se você tem 2 lados, você não vai usar trigonometria. Você vai usar Pitágoras. Beleza? Então, se você tem um exercício que te dá como informação um ângulo e um lado, é trigonometria, cara. E se ele te dá 2 lados, é Pitágoras, tá? Simples assim. A trigonometria, a gente faz uso desses valores aí, seno, cosseno, tangente, que são propriedades que cada ângulo carrega, né? Então, tipo assim, se o seu triângulo tem lá o ângulo de 37, né? E o exercício te dá essas razões aí, seno, cosseno e tangente, você consegue calcular as coisas. Justamente porque você vai fazer uma semelhança de triângulo através dessas constantes, tá bom? Isso que é legal. Bom, segue o jogo. Temos isso aqui. 20, x, y, 37. Tá bom? Aí o exercício te fornece que o seno de 37 é 0,6. O cosseno de 37 é 0,8. E a tangente de 37 é 0,75. E ele pede para você calcular o valor do x e do y, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom,
como vocês podem perceber aqui, qual que é a lógica para resolver um exercício desse, tá, pessoal? Pessoal, presta atenção nisso aqui, que vocês nunca vão errar problema de trigonometria na vida, tá? Segue o roteiro, segue a receita de bolo. Isso aqui é receita de bolo, ó. Você vai escolher o x ou o y para calcular primeiro. Quem que você quer calcular primeiro? Ó, pode ser o x? Vamos calcular o x, então. O que o x é do ângulo de 37? O x é cateto oposto do ângulo de 37. Beleza? Qual informação que você tem? Você tem a informação da hipotenusa. Você sabe que a sua hipotenusa é igual a 20. Tá bom? Aí, você vai pegar aqui o seu resuminho das relações trigonométricas e você vai procurar o quê? Você vai procurar uma relação que liga cateto oposto com hipotenusa. Qual das três relações aqui ligam cateto oposto com hipotenusa? A relação do seno, não é? Então, ó, primeiro você tem que identificar quem você quer calcular. Depois você identifica qual informação que você tem. Depois você relaciona as duas informações, cateto oposto e hipotenusa. E você tem, então, que cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno de 37. E aí você joga seus valores. O seu cateto oposto é x, a sua hipotenusa é 20 e o seu seno de 37 é 0,6. Isso significa que o seu x ele vai ser 20 vezes 0,6, né? Que é o famoso 12. Então, você já descobriu o valor do seu x, que é 12. E aí, agora você tem que calcular o y. Para calcular o y, você tem três caminhos possíveis. Porque o y é seu cateto adjacente. Então, você tem o valor do cateto adjacente e da hipotenusa, né? Na verdade, você quer o valor do cateto adjacente, mas você conhece a hipotenusa e o cosseno. Então, esse aqui é um caminho ok para a gente calcular o y. Você também tem o cateto oposto. Você sabe quanto vale seu cateto oposto agora. Antes você não sabia, mas agora você sabe que vale 12. E você pode partir para a tangente, né? Através da relação do x e do y. Ou você parte para o Pitágoras, através da relação da hipotenusa e do cateto oposto, né? Aí você aplica um Pitágoras daqui para calcular o y, porque y ao quadrado mais x ao quadrado é h ao quadrado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é calcular um dos lados usando trigonometria. Não vai sair de outro jeito sem ser trigonometria, tá? E depois que você encontra o lado por trigonometria, te abrem vários caminhos que você pode trilhar para conseguir calcular o próximo lado, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai ficar fazendo nos exercícios dessa aula, tá? É basicamente isso, tá? A gente tem um exercício que é assim, por exemplo, ó. 2, 4 e alfa. Aí o exercício fala assim: calcule seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Beleza? Então, a nossa missão é calcular esses três valores para esse triângulo, né? Então, vamos lá. O seno de alfa, pessoal, vai ser igual a 2, que é o cateto oposto, sobre 4, que é a hipotenusa. Ou seja, a gente descobriu aqui que o seno de alfa é meio. Beleza? E para calcular o cosseno? Bom, o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que eu sei quem que é meu cateto adjacente? Não sei. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou falar assim que 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16
2 ao quadrado é 4, e y ao quadrado é o que eu quero descobrir. Passo para lá, eu tenho que o y ele é raiz de 12. Tá, ó, porque isso aqui vai ficar 16 menos 4, que é 12. E aí você tira a raiz, y é raiz de 12. Fatorando 12 aqui, ó, a gente chega que o y é 2 raiz de 3. Tá? Ó, pra quem não lembra aí, raiz de 12, ó, eu vou trocar por 2 vezes 2 vezes 3. Aí esse parzinho aqui sai da raiz e o 3 fica lá dentro sobrando. Tá? Então, eu acabei de descobrir aqui que o meu y, ele vale 2 raiz de 3. E agora eu consigo calcular o meu cosseno de alfa. Porque o cosseno de alfa vai ser 2 raiz de 3 dividido por 4. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Tá? E, finalmente, a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 2, cateto adjacente é 2 raiz de 3. O 2 corta com o 2 e a gente racionaliza. E aí você tem raiz de 3 sobre 3. Então, o seno de alfa é meio, o cosseno de alfa é 2 raiz de 3. Opa, é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3, tá? Professor, tem como saber qual é esse ângulo? Tem. O que você vai fazer? Você vai pegar esses valores de seno, cosseno e tangente que você encontrou, aí você vai abrir uma tabela de seno, cosseno e tangente, e você vai procurar aí o valor do ângulo que tem seno meio. Aí, por exemplo, vai estar lá assim, o ângulo que tem seno meio é o ângulo 30. Aí você conclui que o seu alfa é 30 graus, ou seja, esse triângulo aqui, 2, 4 e 2 raiz de 2, esse ângulo aqui mede 30 graus, tá bom? Porque eu consultei na tabela, né? A tabela diz que o ângulo que tem isso aqui como propriedade é o 30, e é apenas o 30. Tá bom? Bom. Vamos para mais alguns exemplos aqui. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Aqui mede 90. Aqui mede alfa. Aí aqui é 6. Aqui é x. E aqui é x menos 2. Tá? E eu quero saber quanto que vale o seno de alfa. Bom, o seno de alfa, pessoal, vai ser então cateto oposto dividido por hipotenusa, 6 sobre x. Só que eu tenho que descobrir quanto que vale o x. O que eu faço para descobrir quanto que vale o x? Eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, eu vou falar assim que a minha hipotenusa ao quadrado é os catetos ao quadrado somados. Vixe! Olha o que apareceu aqui. Produto notável, né? Então, essa matéria aqui de Pitágoras, que a gente começa a levar coisas ao quadrado, vai aparecer produto notável. Ainda bem que a gente já sabe, porque a gente estudou muito isso aqui em álgebra, né? Então, agora, a geometria e a álgebra estão realmente dando as mãos, né? E aí você tem, então, x ao quadrado, aí você desenvolve o produto notável, x ao quadrado menos 4x mais 4, mais 6 ao quadrado, que é 36. Aí, para nossa sorte, o termo ao quadrado se cancela. E o que poderia ser uma potencial equação de segundo grau se torna uma equação de primeiro grau, na variável x. E aí você resolve a equação, né? Passa o menos 4 para lá, 4x é igual a 40, e você tem que o seu x vale 10. Se o seu x vale 10, você consegue achar, então, aí os seus lados do triângulo, né? Um lado vale 10, o outro vale 6, o outro vale 8,
8, e esse ângulo aqui é alfa, tá bom? Aí, você tem aqui, então, que o seu seno de alfa é igual a 6 sobre 10, que é 0,6. O cosseno de alfa vai ser 8 sobre 10, que vai ser 0,8. E a tangente de alfa vai ser 6 sobre 8, que vai ser aí 0,75. Aí você quer descobrir quem que é o alfa. Você vai pegar a sua tabela e vai conferir aqui qual ângulo que tem esse seno, esse cosseno e essa tangente. Aí você descobre lá que o alfa seu vale 37, tá bom? Galera, eu tô falando assim que a gente precisa encontrar o alfa, só que a gente não vai encontrar esse alfa, tá? Na prática. Esse negócio aí de olhar a tabela é coisa do passado, tá bom? A moda agora é olhar na calculadora, tá? Você vai pegar a sua calculadora e você vai botar, né? Tipo assim, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou escrever aqui na calculadora 0,6. E eu vou pedir para a calculadora me dar o seno elevado a menos 1. Seno elevado a menos 1 significa que ela vai me dar o ângulo que tem esse seno. E aí, ah lá, ela me deu aqui que o meu alfa, ele vale 36,869 pontinhos, né? Então, 37 aqui é só uma aproximação. Uma aproximação manjada aí. É que o ângulo 37 e o 53, eles são os ângulos aí do triângulo 3, 4, 5. Por isso que eu conheço eles, né? Aparece demais. Mas, enfim. Mas as questões, elas não vão pedir pra gente dar o alfa. Porque não interessa o ângulo que tá aqui. A única coisa que interessa é o seno, cosseno e a tangente. Porque é isso aqui que a gente vai usar para calcular um triângulo semelhante a esse, tá bom? O ângulo pouco importa. O que importa é o seno, o cosseno e a tangente do ângulo. Tudo bem? Agora, galera, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pro quadrado, a gente vai fazer pro triângulo equilátero. Tudo bem? Então, a gente vai pegar nosso triângulo equilátero, LLL. A gente vai pegar metade dele. Aí aqui vai ser L sobre 2, tá? Porque eu vou pegar aqui metade da base. E a altura a gente já calculou. L raiz de 3 sobre 2. Tá difícil hoje. Aí, galera, esse ângulo da base a gente sabe quanto vale, né? Vale 60. E esse ângulo do topo, a gente também sabe quanto vale, né? É o complemento de 60, que é 30. Então, olha que legal. A gente consegue calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e de 60, né? Porque a gente consegue quebrar o triângulo equilátero em dois, assim como a gente quebrou o quadrado, tá? Então, vamos calcular essas coisas aí. Eu vou começar aqui pelo seno de 30. O seno de 30, então, ó, vai ser cateto oposto dividido por hipotenusa. Aí apareceu uma fração de fração, ó, né? Porque a hipotenusa é L sobre 1. Aí eu vou cortar esse L com esse L. Vou multiplicar, então, o meio pelo inverso do de baixo, que é 1, né? Então, eu chego aqui à conclusão de que o seno de 30 é meio. Tá? Eu só resolvi a fração aqui, a divisão de fração. Seno de 30 é meio. Aí, eu vou calcular agora o cosseno de 30. O cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente. Quem que é adjacente ao 30? Ó, L raiz de 3 sobre 2. Eu vou dividir pela hipotenusa. E aí eu chego à conclusão que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora eu quero calcular a tangente de 30.
A tangente de 30 vai ser L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2, né? Resolvendo aqui essa divisão de fração, ó, esse corta com esse corta com esse, eu tenho 1 sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar e chegar em raiz de 3 sobre 3, né? Então, eu cheguei aqui que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa para o 60, tá? Eu vou começar calculando aqui o seno de 60. O seno de 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa continua sendo L. Então, o seno de 60, ele vai possuir o mesmo valor que o cosseno de 30. Ou seja, ele vai valer raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, ele vai valer L sobre 2 dividido por L. Ó. Ele vai valer a mesma coisa que o seno de 30. E a tangente de 60 vai ser L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Ou seja, vai ser o inverso da tangente de 30. Porque esses dois aqui vão cortar. E a gente chega que a tangente de 60 é raiz de 3. Beleza? Bom, absorve isso aí. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, e as tangentes são... Uma é o inverso da outra, né? Vamos entender o porquê. Aqui, então, eu vou falar que é x, y e h. Aí aqui vai valer alfa, aqui vai valer beta e aqui 90. Galera, no triângulo retângulo, os ângulos que não são o de 90, no caso aqui alfa e beta, eles vão ser complementares. Eles são complementares. Então, a soma deles dá 90, tá? Se dois ângulos somados dão 90, isso significa que eles podem ser colocados em um triângulo retângulo, igual esse. E aí, o que é cateto oposto para o alfa, pode ver que o x ele é cateto oposto para o alfa, o que é cateto oposto para um vai ser cateto adjacente do outro. Tá bom? Então, ó, x sobre h, o x sobre h para o beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, x sobre h é cosseno de beta. E para o alfa, x sobre h é seno. Daí aqui a gente tira que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, se os ângulos forem complementares. Y sobre h vai ser o seno de beta e o cosseno o cosseno do alfa, né? Porque vai ser adjacente sobre hipotenusa. Então, o seno de um ângulo é igual ao complemento, é igual ao cosseno do seu complementar. Tá? E o x sobre y é tangente de alfa. E y sobre x é tangente de beta. Se eu pegar aqui 1 sobre y sobre x, isso aqui vai ser 1 sobre a tangente de beta, né? E 1 sobre y sobre x é a mesma coisa que x sobre y. Então, x sobre y é 1 sobre a tangente de beta, assim como é a tangente de alfa. Então, a gente pode escrever que a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Tá? Então, essas daqui, ó, são as relações que a gente pode montar para quando os ângulos forem complementares, né? Olha que interessante.
Então, pessoal, se a gente tem isso aqui, ó, ó, vocês lembram que eu acabei de mostrar o seno de 37? Seno de 37 é 0,6. O cosseno de 37 é 0,8. E a tangente de 37 é 3 quartos, né? Que seria aí 0,75 ou 3 quartos, tá? Então, se eu tenho o seno, o cosseno e a tangente do 37, eu posso, sem nenhuma dificuldade, calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 53. Porque 53 somado com 37 dá 90, ou seja, os dois são complementares. Então, quem que vai ser o seno de 53? Vai ser 0,8. Quem que vai ser cosseno de 53? Vai ser 0,6. E quem que vai ser a tangente do 53? Vai ser, ó, se esse aqui é 3 quartos, a tangente de 53 vai ser 4 terços. Aí vai dar dízima periódica. Mas não tem problema, tá bom? Como vocês podem ver, ó, esse ângulo aqui, ó, cateto oposto por adjacente é 4 dividido por 3. Cateto oposto por hipotenusa, que seria o seno, é 4 sobre 8, ó, 0,8. 4 sobre 5, né, 0,8. Beleza? Então, é isso aqui que a gente pode escrever de ângulos complementares, né? Muito interessante isso aqui. Bom, vamos pro próximo vídeo.